Você já se sentiu como se sua própria vida fosse um filme onde você mal aparece na tela? Acorda estranhando as roupas no cabide, sai de casa sem saber se escolheu o sapato direito e o dia inteiro passa reagindo. Ok, vou fazer isso porque preciso. Vou aceitar esse convite porque não quero desagradar. A angústia de quem vive como coadjuvante cresce na dúvida silenciosa. Por que não sou protagonista da minha história? Quando a gente só reage aos acontecimentos, deixa de criar a trama e fica à deriva, repetindo roteiros que outros escreveram para nós. Na busca por sentido, muitas vezes nem percebemos que o papel principal está vazio. Somos coadjuvantes numa narrativa que exige direção e propósito. Viktor Frankl mostrou que, sem assumir o leme da própria vida, nos perdemos em roteiros alheios e afundamos na sensação de falta de sentido. É como um navio sem capitão. Não importa se o vento sopra a favor. Se você não estiver no leme, nunca vai escolher o destino. Um navio à deriva pode até flutuar, mas não sai do lugar. E uma vida sem protagonismo apenas fica à mercê das marés externas. Protagonismo não é apenas brilhar em cena nem acumular aplausos, é assumir a responsabilidade de dar rumo ao seu próprio barco, é descobrir o propósito que faz cada onda valer a pena. Reconhecer esse chamado exige coragem, coragem de olhar para dentro, enxergar o vazio no assento principal e decidir que a partir de agora você vai ocupar esse lugar. O protagonista escreve, dirige e atua a própria jornada. E é nessa descoberta que começa a verdadeira história. Você já se pegou contando pra si mesmo a mesma história de eu não sou bom o bastante, eu sempre falho, ou eu não mereço? Quando a gente repete esses roteiros na mente, cria um piloto automático que guia cada passo sem a nossa permissão. Um sistema interno que reforça crenças limitantes. Na prática, a neurociência mostra que essa autofala constante ativa sempre os mesmos circuitos no córtex pré-frontal, entulhando neurônios velhos com ideias que você nem questionou direito. E aí fica preso no papel de coadjuvante sem nem perceber, e acreditando que a falha faz parte do seu papel principal. Cada vez que você revive a mesma narrativa, repete o loop e fortalece uma versão de si mesmo que não tem espaço para evoluir. Reconhecer essa voz interna é o primeiro passo para silenciar o narrador automático e escrever um roteiro onde você finalmente assume o protagonismo. Existe uma vozinha interna que fala sem pedir licença, um narrador inconsciente que guia escolhas enquanto você mal percebe. Na psicologia narrativa, chamamos essa presença de narrador interno. É ele quem define o enredo antes mesmo de você levantar da cama, decidindo se o dia será mais um eu não consigo ou um talvez eu tente. Imagine um jogo de RPG em que você nunca personaliza o personagem e topa todas as missões que aparecem sem questionar a história. É essa aceitação automática que te faz viver roteiros escritos por outros. Quando você nunca dá voz ao autor dentro de si, mantém o mesmo avatar, a mesma história de sempre. Aceita convites que não importam, repete papéis que não representam seu desejo real e evita qualquer risco de mudança. Essa voz pré-programada sabota o roteiro, sinaliza "fica aqui, é seguro", quando o chamado é para avançar e surta com qualquer ideia de improviso. E sem perceber, você acaba vivendo um enredo onde a palavra coragem quase não aparece. Reconhecer esse narrador invisível é como encontrar fones de ouvido que você não sabia que estavam plugados na tomada. De repente, o mundo volta a emitir sons próprios e você decide o que quer escutar. Quando você começa a questionar esse narrador e a oferecer espaço para escrever novas falas, abre a porta para transformar sua história. É aí que o protagonista, enfim, ganha voz, ganha vez e toma um microfone para dirigir o próprio filme. Em muitas histórias, o herói surge triunfante, atravessa a linha de chegada sem um arranhão e ergue o troféu como se fosse fácil. Mas a vida real nunca é um desfile permanentemente iluminado. O verdadeiro protagonista tropeça em cada pedra, se levanta machucado, repensa a estratégia e insiste em continuar. Aquela jornada de irmãos que perderam tudo, o corpo, a família, e seguem em frente para reconciliar o que foi quebrado. Ilustra bem como as quedas revelam mais sobre o personagem do que as vitórias fáceis. Quando um jovem sem poderes recebeu a centelha que o tornaria especial, ele descobriu que ter uma chance não basta. A cada desafio, falhava, sofria, sentia o peso da própria limitação. Mas era justamente no confronto com a dor que ele encontrava uma nova forma de seguir adiante, adaptando táticas, questionando motivações e redefinindo o que valia a pena proteger. Foi nesse processo de cair e reerguer que seu propósito ganhou clareza, e não em uma vitória instantânea comprada por um golpe de sorte ou talento inato. Ser protagonista não é colecionar triunfos, é transformar cada falha numa peça do seu eu mais autêntico.
É na fratura que surge a oportunidade de reconstrução. É no revés que nasce a determinação de continuar. Quando assumimos que a história se faz com erros, com resistência e com aprendizado, tornamo-nos autores de um enredo genuíno, não moldado pela promessa de nunca perder, mas forjado pela coragem de reagir e crescer a cada tombo. Imagine sua vida como um roteiro dividido em 3 cenas principais. Na primeira, o protagonista entende onde está preso e sente o peso de viver em segundo plano. Comece identificando um padrão que repete sem perceber. Pode ser concordar de imediato quando alguém sugere algo, mesmo quando o seu peito diz não. Reconhecer esse padrão é como abrir a cortina e enxergar o cenário onde você vem atuando como coadjuvante. Na segunda cena, acontece a ruptura. É o momento de agir fora do script que vinha te limitando. Escolha um gesto simples, mas carregado de significado, como discordar com respeito numa conversa ou defender uma opinião que realmente importa para você. Esse pequeno ato fora do roteiro habitual funciona como um choque de autenticidade, revelando ao mundo e a você mesmo que o papel de protagonista não é só um título, mas uma postura. Por fim, a terceira cena é dedicada à reflexão, onde você revisita as reações internas e externas provocadas pela ruptura. Anote o que sentiu no peito, a expressão nos olhos de quem estava ao redor, o impacto real daquela mudança. Esse registro, mesmo que em poucas linhas ou em um desenho rápido, dá pistas para ajustar seu roteiro e inspira o próximo ato de protagonismo. Esse ciclo de reconhecimento, ação e reflexão serve como ensaio contínuo para você assumir o leme da própria história. Sua mente é como um set de filmagem onde você pode exercer 3 papéis ao mesmo tempo: ator, diretor e roteirista. Quando você deixa outras vozes escreverem o roteiro da sua vida, como as expectativas alheias ou as comparações nas redes sociais, acaba delegando a autoria da sua própria história. É como se alguém tivesse invadido o estúdio, mudado o script e colocasse você numa cena de que não gosta. Assumir o protagonismo é voltar ao controle de cada função. Como roteirista, você escolhe o tema e os diálogos. Como diretor, define a cena, o tom e a direção. E como ator, vive cada momento com verdade. A ordem não importa. O que importa é que você tenha as rédeas de toda a produção. Quando você ensaia essa prática interna, cada decisão deixa de ser figurante e vira parte de um enredo alinhado com o que você realmente deseja. No estúdio interno, não existe take perfeito, além do seu esforço para expressar sua versão mais autêntica. Se algo saiu fora de cena, você ajusta o roteiro e grava de novo. E a cada tomada, seu papel de protagonista se fortalece, porque você passa a entender que a vida não acontece por acaso, mas por escolha consciente de quem domina a câmera, o texto e a interpretação. Protagonismo não é algo que nasce de um grande ato heróico, mas de decisões pequenas feitas todos os dias. Como dizia Sêneca, não controlamos o vento, mas ajustamos as velas. Cada momento em que você escolhe agir, em vez de reagir, cada vez que decide assumir a caneta do próprio roteiro, é um exercício de liberdade existencial. Essa escolha diária não precisa de grandiosidade, apenas de coragem silenciosa para olhar de frente e dizer: hoje eu escrevo minha cena. Nas próximas 24 horas, preste atenção num instante em que você escorregar para o papel de coadjuvante. Talvez seja um sim automático, uma ideia engolida, um sentimento ignorado. Quando isso acontecer, pause um segundo e transforme o reflexo em ação consciente. Recuse a cena pronta e substitua por um gesto que reflita sua vontade real. Anote o que sentiu, anote o que mudou. Esse registro é o roteiro de quem decide não mais flutuar à deriva, mas assumir o leme. Cada dia vivido como protagonista reforça que sua vida não é obra de acaso, mas produção autoral. A pena, o leme e o microfone estão nas suas mãos. E quando você perceber que, mesmo diante dos imprevistos, escolheu a postura que te define, vai entender que o papel principal não é um título concedido, mas um exercício constante de criação. Afinal, ser protagonista é, antes de tudo, assumir a responsabilidade de viver com intenção. Deixar fluir a mente sem culpa é continuar moldando seu destino, pois até no caos a ordem oculta e até na falta de foco a direção. E se ao fim você perceber que os desvios foram na verdade o caminho mais curto para casa, terá redescoberto o poder de não focar e o quão bom lugar isso pode te levar. Se você assistiu o vídeo até aqui, você tem que se inscrever para ajudar a eu trazer mais vídeos como esse. Deixa o like e se inscreve.